Olá, quem vos fala é Luiz Fernando Reis, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemáticamuitofácil.com. Perfeito, gente? Bom, como eu havia prometido na última videoaula, eu percebi que nós poderíamos fazer a última, né, o último exercício que fizemos de cálculos radicais, né, por um método um pouco mais rápido, tá certo? E vou mostrar a vocês como é que a matemática é mágica, né? Ela tem, às vezes você não imagina que aquela questão possa ser feita de uma maneira mais simples. E muitas vezes ela pode. Quer ver só? Vamos fazer essa? Lembra dela, né? Era o simplifique, raiz quadrada de 2 menos a menos raiz quadrada de a sobre 2. Tudo isso sobre raiz quadrada de 2 sobre a mais raiz quadrada de a sobre 2. Olha o que eu fiz agora. Eu resolvi trabalhar isolando isso aqui. Olha, quem fala raiz quadrada de 2 sobre a está falando raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de a. Quem fala raiz quadrada de a sobre 2 está falando raiz quadrada de a sobre raiz quadrada de 2. Perfeito? Quer dizer, um radical de uma fração são frações de radicais. Perfeito? Repetido, repetido. Ó, um radical, né, de uma fração, né, é uma fração de radicais. Agora sim, perfeito? Ó, raiz de 2 sobre raiz de a menos raiz de a sobre raiz de 2. E o mesmo eu fiz no meu denominador. Olha lá, raiz de 2 sobre raiz de a mais raiz de a sobre raiz de 2. E aí eu percebo o seguinte, eu preciso racionalizar cada um delas. A gente sabe que em matemática a gente não trabalha com denominador irracional. O que eu faço então? O fator racionalizante, né, dessa fraçãozinha seria, no caso, ó, o raiz quadrada de a. Foi isso que eu fiz, multipliquei ambos pela raiz quadrada de a. Raiz quadrada de a vezes raiz quadrada de 2, isso dá raiz quadrada de 2a. Raiz quadrada de a vezes raiz quadrada de a dá a, não é isso? Olha aqui a segunda fraçãozinha, o fator racionalizante é a raiz de 2, não é isso? Multiplicando ambos pela raiz de 2, eu teria raiz de 2 vezes raiz quadrada de a, isso dá raiz quadrada de 2a, sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, dá 2. E o mesmo eu fiz embaixo, né? Só vai alterar o sinal. Aqui que é menos vai passar a ser mais. É a mesma coisa que eu fiz em cima, eu estou fazendo embaixo. Perfeito? E aí vamos lá, vamos continuar fazendo? Olha só. Aqui não tem jeito, eu tenho que adicionar essa fração, adicionar, claro, algebricamente, eu tenho que achar o quê? Tem que igualar os denominadores. Eu percebo que o MMC entre 2 e A seria 2A, e aí o que eu faço? Vou dividir ambos por 2A, perfeito? Ó, 2A dividido por A dá 2, então vai ficar 2 que multiplica raiz quadrada de 2A, 2A dividido por 2 dá A, e aí vai ficar quanto? Ó, A que multiplica raiz de 2A. Perfeito? Então, gente, tá claro? Olha só, no denominador foi feita a mesma coisa, só mudou o sinal de mais, né? O que era menos virou mais, mas o raciocínio é exatamente o mesmo, o mecanismo de trabalhar isso é exatamente o mesmo. Vamos lá então, gente? Olha só, eu tenho aqui dois radicais semelhantes. O que são radicais semelhantes mesmo? São radicais que possuem o mesmo índice, esse númerozinho que está aqui, que a gente sabe que no caso é 2, né? E o mesmo radicando, no caso aqui o 2A. E aí eles só têm diferença, a diferença entre eles é apenas no coeficiente. E aí que diz a regra, né? Para adicionar radicais semelhantes, o que eu faço? Né? Eu adiciono os coeficientes e conservo o termo constante, o radical igual. Perfeito? Ficaria assim, ó, 2 menos a que multiplica a raiz quadrada de 2a sobre 2a. E no denominador ficou a mesma coisa, só mudou o sinal, ou seja, 2 mais a, que multiplica quem? A raiz quadrada de 2a sobre 2a. A gente sabe que dividir frações é multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, e foi isso que eu fiz aqui, ó. 2 menos a que multiplica a raiz quadrada de 2a sobre 2a, vezes o inverso. O inverso é justamente o quê? Ó? 2a sobre 2 mais a raiz quadrada de 2a. E agora vou partir para a simplificação, olha só. Esse 2a corta com esse 2a, esse raiz de 2a corta com esse raiz de 2a, lá em cima vai ficar 2 menos a, e embaixo vai ficar 2 mais a. Olha aqui, já fez, tinha essa parte que eu só cortei, ficou 1, né? Olha lá o que ficou, ó. 2 menos a, 2 mais a, 2 menos a sobre 2 mais a. Conferindo a nossa resposta que nós encontramos lá em cima na outra questão. Percebe que essa questão acabou sendo mais fácil, mais amigável? Percebe que eu não trabalhei com algumas coisas que eu tinha trabalhado na anterior? Aqui eu não envolvi produtos notáveis, eu não envolvi fatoração, quer dizer, ela acabou ficando muito mais simples. Eu precisei basicamente aqui de que conceito, né? Do conceito de radicais, somar radicais semelhantes, perfeito?
Quer dizer, não usei produtos notáveis, não usei fatoração e esse conceito que a gente conhece de frações algébricas, que é a adição de frações algébricas de denominadores diferentes. Perfeito? Confirmei então a minha resposta 2 menos A sobre 2 mais A. Deixo bem claro que essa resposta nos pede, nos exige uma limitação, e essa limitação é dizer o quê? Que A é diferente de menos 2. Eu não falei isso na videoaula anterior, estou me corrigindo agora e lembrando. Essa resposta só existe, a matemática só aceita essa resposta se tiver uma condição. E essa condição é que esse A não seja menos 2. Porque se esse A for igual a menos 2, 2 menos 2 dá zero e a matemática não aceita denominador nulo. Tá certo, gente? Quem vos falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Eu vou inclusive clicar no matematicamuitofácil.com para a gente dar uma visitadinha rapidinha nele. Deixa eu ver se foi aqui. E aí vamos procurar o conteúdo de álgebra, né? Ó, cálculo de radicais. Está aqui o cálculo de radicais. Olha só. Cálculo de radicais. E aqui eu tenho, ó, olha a quantidade de páginas que vamos ter. Olha aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 páginas falando de cálculo de radicais. Está completinho. Muito exercício proposto, muito exercício resolvido. Novamente, quem nos falou foi o professor Luiz Fernando Reis, do site Matemática Muito Fácil, que aguarda a visita de cada um de vocês. E quando chegar no nosso site, gente, não esqueça de fazer o cadastrozinho. Vale a pena, tá certo? Chega aqui, faz o cadastro, que vai ser muito legal, porque você vai ter acesso a uma série de conteúdos exclusivos que nós enviamos para nossos leitores. Tá bom então, gente? Bom, quem nos falou foi o professor Luiz Fernando Reis, olha aí o cálculo de radicais. Tá bom, gente? Até lá, foi um prazer, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.